Então, vamos lá. Gravando. Eu vou deixar o chat aqui. E a gente vai continuar da aula de sexta-feira. Aqui é a última. Vocês fizeram o exercício? Vou começar. Eu vou ler do WhatsApp aqui. Vocês fizeram o exercício? Acho que ficou só o último. Ficou só o último. Alguém fez? Ninguém fez? Gente, vocês não falam nada. Fala alguma coisa. Gente, fala alguma coisa. Ninguém fez? Não tem problema não fazer, não, gente. Eu não vou ficar bravo, não. Vocês estão só fazendo presença aleatória? Gente, tudo isso tá gravado, meu Deus. Esses exercícios aqui foi na última aula, Mariana. Aí eu fiz os dois primeiros, ficou esse último aqui, ó. Ninguém fez? Eu pedi para tirar print da tela. Então vamos lá. Depois você dá uma olhada, não esquece de assistir. O link tá no grupo lá, que eu ainda não coloquei no grupo do cursinho, porque toda vez que eu entro dá problema no e-mail lá, e tem que pedir código, e não é o meu celular, dá uma mandada. Mas tem o link no grupo do WhatsApp, é só você dar uma olhada. E tem as matérias para trás, ligação química, e agora a gente vai ver balanceamento de equações. Estou entrando nessa parte para depois a gente entrar em uma, outra, para poder fazer algumas questões do Enem. Por quê? Eu quero que vocês tenham um pouco de noção de ligação para saber como que essas equações acontecem e do porquê que a gente precisa balancear. Então, eu preciso que vocês deem uma olhada, vocês não entenderam as aulas anteriores, eu preciso que vocês compreendam elas minimamente para a gente poder chegar aqui. Porque daqui para frente a gente vai começar a ter mais contas, então vai ser um conteúdo mais chato, e então eu preciso que vocês tenham noção do que eu já passei, para vocês compreenderem e conseguirem fazer o que está acontecendo daqui para frente. Certo? Gente, a equação química nada mais é do que uma receita de bolo, vamos falar assim. Porque elas vão ser apresentadas. Não, a gente ainda não começou com química, com pilha ainda não, Raíssa. A hora que chegar na pilha, vocês podem começar a sofrer. Mas agora ainda está tranquilo, tá? Agora vai começar a ficar difícil, mas ainda é tranquilo. Na hora que eu começar a passar pilha, porque pilha cai, minha filha, de 10 questões, 3, 4, 5 é pilha, né, Enem? Então, vocês vão ter que... Eu preciso que vocês entendam isso aqui, compreendam, tipo, minimamente, entendi, consigo aplicar, se me der uma questão tranquila, eu consigo fazer. Porque se vocês não compreenderem isso, o que eu passei para trás, de distribuição eletrônica, de ligação, na hora que chegar na pilha, vai virar uma sopa de letrinha, vai ficar tudo bagunçado na cabeça de vocês, então eu não quero que isso aconteça. Então, a hora de rever qualquer conteúdo para poder compreender é agora. Porque daqui para frente o negócio vai ficar mais chatinho. Então vamos lá, gente. As reações químicas, elas podem ser apresentadas através das equações, que nada mais é uma receitinha de bolo, que seja A mais B dando C. É a mesma coisa de fazer um bolo. Você põe ovo, farinha, açúcar, fermento e põe para assar e vira um bolo. Então A mais B mais C mais D é igual a um outro subproduto que é o bolo. A equação química ela é representada de uma reação química por meio de fórmulas de substâncias das substâncias participantes. Então, aquelas ligações que a gente viu, a gente não vai ver elas abertas, a gente vai ver a fórmula molecular. Então, a gente vai ver a quantidade de hidrogênio, quantidade de carbono, quantidade de oxigênio, quantidade de qualquer outro elemento que a molécula venha a ter. E ela vai vir seguida de um símbolo.
Cadê? Ó, 9 pessoas. Apareceu uma galera aí, fala boa noite para mim. Ela pode vir aparecendo, na grande maioria, ela vai vir aparecendo com mais, por quê? Uma molécula mais outra molécula vai reagir. Então, se eu tenho mais, eu estou somando elas. E essa setinha aqui é a setinha que vai dar a formação do que eu quero. Então, ela pode ser só unidirecional, ter uma direção, ou ela pode aparecer desse jeito. Quando aparecer desse jeito, ela tem duas direções, então ela é uma reação direta e uma reação inversa. Então, acontece ao mesmo tempo a reação que vai e a reação que volta. Essa setinha aqui significa que tem um desprendimento. Ela pode ser inclinada ou pode ser só para cima. Quando eu tenho essa setinha, é que eu desprendi em algum gás. Aquele elemento que tiver com a setinha do lado, ele está no seu estado gasoso. Do mesmo jeito que a setinha, quando a setinha está para baixo, é porque eu tenho um precipitado. O que é um precipitado? É igual quando a gente coloca água e areia. A areia não fica no fundo e a água fica em cima. Então, o precipitado é o que fica no fundo. E esse delta aqui, que vocês conseguem ver na física, na química significa aquecimento. Então, toda vez que aparecer um delta, significa que foi aquecido aquele sistema. Aqui é ajuste de equações pelo método das tentativas. O método Não, água e óleo, eles não, Lucina, eles não são miscíveis. Por quê? Não tem precipitado, porque o precipitado vai ficar só no fundo. Você vê que se você colocar água e o óleo, a água toma quase todo o espaço do copo e o óleo vai ficar em cima, independente da quantidade, certo? Se você colocar pouquinho água e muito óleo, a água ainda vai ficar lá certinha. O precipitado, ele é tipo um pozinho. Ele vai ficar no fundo como se fosse uma areinha, uma terrinha, e ele não vai conseguir mais se misturar com a solução. Igual se eu chacoalhar a água e o óleo, vai ficar as bolinhas de água e bolinha de óleo, mas depois eles vão se separar. Agora, o precipitado, eu posso tentar misturar, que ele não se mistura, ele fica turvo, como, deixa eu ver, bicarbonato. Você já pôs bicarbonato na água, Lucinéia? É basicamente aquilo. Você tenta misturar, um pouco mistura e o outro pouco fica no fundo. Aquilo lá é um precipitado. E aí, quando você tenta misturar o bicarbonato, ele fica meio branquinho, né? Se você deixar parada, aquela água fica mais clara e desce tudo o bicarbonato para o fundo. Entendeu? Então, o precipitado é isso, é aquele pozinho que fica no fundo. Pode tomar em excesso, não faz mal, Ana Júlia. Certo? Toda vez que a gente tiver uma equação, a gente vai ter que conferir se essa equação está balanceada. O que significa se essa equação está balanceada? Significa que alguém disse isso, que eu não vou lembrar o nome. No mundo nada se cria, tudo se transforma. Então, nessa equação, tudo se transforma e eu não perco nada. Então, tudo que eu tenho no início, eu tenho que ter no final. Eu não posso ter, foi Lavoisier, muito obrigada. Tudo que eu tenho aqui, ó, no começo, igual eu tenho 2 hidrogênios e tenho 2 oxigênios, aqui no final eu tenho que ter 2 hidrogênios e 2 oxigênios. Aí o que a gente faz? A gente tenta balancear pelo método das tentativas. E é basicamente, você vai tentando colocar os números de uma forma que aquilo fique balanceado. Aqui, ó, eu tenho 2 hidrogênios, 2 oxigênios, e aqui eu tenho 2 hidrogênios e um oxigênio formando a água. Aí aqui, ó, o que foi tentado? Colocar 2 hidrogênios aqui, ó, esse número 2. Aí eu fiquei com 2H2, que significa que 2 multiplica 2, eu tenho 4 hidrogênios. E depois o oxigênio multiplica com 2, então eu tenho 2 oxigênios. Então aqui eu fiquei 4 hidrogênios e 2 oxigênios. Só que aqui eu tenho 2 e 2. Então eu preciso tentar mais uma vez. O que foi tentado aqui, ó? Coloquei o 2, aqui é onde está o hidrogênio, e eu consegui balancear, porque aqui ficou com 4,
Aqui os mesmos 4. Aqui 2, porque é o O2. E aqui 2, porque esse 2 grande multiplica o oxigênio. Vocês conseguiram entender? Não me deixa no vácuo. Deu para entender. Entendeu? Então, vamos lá que tem mais algumas coisas para vocês entenderem. Vocês estão vendo isso na escola? Vocês estão vendo essa questão de balanceamento na escola, gente? Eu não sei se esse sim é o da escola, se esse sim é o que entendeu. Já formei. Então, você já viu, né, Júlia? Então, vamos lá, ó. Só que dentro dessas tentativas de reações, existem uns tipos de reações. Então, existem três, acho que são 3 ou 4 tipos, então, acho que são 4 tipos de reações químicas que a gente vai poder balancear. A primeira aqui é reação de síntese ou adição. Ela é uma reação que é classificada como síntese ou adição quando 2 ou mais reagentes se combinam entre si formando um único produto. Então, nada mais é do que A mais B, dando um terceiro subproduto que é diferente dos 2 que eu tinha no começo. Então, aqui, ó, o exemplo, C mais O2 formando CO2. Então, isso aqui é uma reação de adição, porque eu tinha 2 e agora eu tenho só 1, certo? O N2 mais o H2 formando NH3. Então, eu tinha 2 e formei 1. CaO mais a água formando CaOH2, que também tinha 2, formei 1. E o CO mais o O2 formando CO2. Eu tinha os mesmos 2 e agora eu tenho só 1. Então, toda vez, primeiro, o que vocês têm que pensar? Qual que é o tipo de reação que eu tenho no momento? Vocês vão olhar e ver se ela é uma reação de adição ou as outras que a gente vai seguir, para depois a gente pensar no restante, né? Então, quando os reagentes forem somente substâncias simples, o que é substância simples? Átomos sozinhos, dizem que temos uma síntese total, que são os 2 primeiros exemplos. E quando tivermos pelo menos uma substância composta nos reagentes, temos uma síntese parcial, que é os 2 últimos exemplos. Então, outra coisa que eu não falei, que eu tenho que falar. Tudo que está antes dessa setinha aqui é reagente. Tudo que está depois da seta é produto. Então, lembra, o que está depois da seta eu produzi, é produto. E o que está antes da seta são meus reagentes. Certo? Vamos para o próximo. A segunda, gente, é a reação de análise ou decomposição. O que acontece com isso? É quando eu tenho um produto e esse produto me dá 2 ou mais, eu tenho um reagente e esse reagente me dá 2 ou mais produtos. Então, eu tenho um reagente só e aqui eu tenho outra. Aqui eu tenho 1 e 2 produtos. Os exemplos aqui foi H2O2 formando H2O e o O2. Então, eu tinha um reagente e agora eu tenho 2 produtos. NH4, HCO3 formando 3 produtos. Então, eu tenho um reagente e aqui eu tenho 3 produtos. H2O formando H2 e O2. Então, eu tenho um reagente e 2 produtos. Então, toda vez que eu decomponho um reagente, eu tenho uma reação de decomposição, que ela me dá 2 ou mais produtos.
Quando os produtos forem somente substâncias simples, é o mesmo da reação de adição, a gente tem uma decomposição total. O exemplo é o número 3 aqui, ó, da água. E quando tivermos pelo menos uma substância composta nos produtos, temos uma decomposição parcial. Então, aqui eu tenho decomposição parcial, porque eu tenho um produto e aqui eu tenho uma substância composta, aqui e aqui também outras substâncias compostas, certo? Quando a decomposição for causada pela luz, a gente chama de fotólise, porque aqui, ó, está indicando que precisou de luz. Quando a decomposição for causada por calor, a gente chama de pirólise, aqui o delta do calor. E quando a decomposição for causada por eletricidade, é eletrólise, quando eu preciso de corrente elétrica, que é o terceiro exemplo, é eletrólise. A outra reação que a gente tem é a reação de simples troca ou deslocamento. Aqui começa a patifaria. O que é isso, gente? Uma reação de simples troca vai acontecer o deslocamento de um elemento para outro, produzindo uma substância simples composta. Aqui, ó. O que acontece? Eu tenho o ferro aqui e o HCl de cá. Aí, o que acontece? Vocês têm sempre que levar em consideração que o que está primeiro, aqui, ó, aqui está primeiro, o H está primeiro e o H está segundo. O Cl, ele nunca vai ficar no primeiro, ele nunca vai ficar antes, ele sempre vai ficar depois. Então, o que aconteceu aqui, ó? O Cl ligou no ferro e o H ficou sozinho. Então, essa é uma reação de simples troca. Aconteceu apenas uma troca dentro da reação. Então, aqui também, ó, o alumínio mais o H2SO4, que é o ácido sulfúrico. O SO4 veio para cá e o H ficou sozinho. Então, eu troquei fiz uma troca só. E a mesma coisa acontece aqui com o flúor e o NaCl. O flúor vem para cá e o Cl fica sozinho. Então, toda vez que eu tiver apenas uma troca entre os reagentes, eu tenho uma reação de simples troca. E a mesma coisa dos outros. Ó. Quando os produtos forem somente substâncias simples, temos decomposição total, que é o terceiro exemplo. E quando tivermos pelo menos uma substância composta nos produtos, temos decomposição parcial, que é o primeiro e segundo exemplo, certo? Acho que é a última. Reação de dupla troca ou permutação. Aqui vai acontecer duas trocas. Ó, eu tenho AB e CD. E agora o D veio para cá, no lugar do B, e o B foi para o lugar do D. Então, eu troco duas vezes, acontecem duas trocas. Então, aqui, ó, NaOH e HCl. O Cl vai para cá e o OH se junta com o H formando a água. Então, eu tive duas trocas e a mesma coisa daqui, ó, AgNO3 e NaCl. Então, eu venho com o NO3 aqui, ó, e depois o Cl para cá, duas trocas. E NaS mais HCl, eu volto para cá. E esse de cá. Então, mesma coisa, duas trocas. Sempre quando eu troco uma vez só, um elemento só, eu vou ter simples troca. E quando eu tiver duas trocas, formando dois elementos completamente diferentes, porque eles trocaram, né? Fizeram tipo, oh meu Deus, troca de casal. Aí é uma reação de dupla troca. Agora, eu deixei esses exercícios aqui para a gente conseguir resolver. Vocês estão entendendo, gente?
O nível de moral que vocês me dão é 0. Deu para entender. Deu para Não é a entender? coisa mais fácil do mundo, mas deu para entender. Deu para entender. Agora eu quero que vocês façam o balanceamento das equações. Eu vou pegar, deixa eu ver uma que está mais tranquila aqui para fazer, porque eu quero que vocês façam, se vocês quiserem, eu vou fazer uma e depois eu quero que vocês façam, escolha uma para fazer. Vocês vão escolher uma, menos essa aqui, ó. Porque eu vou fazer essa com vocês. Vocês vão escolher uma e vão fazer e vão me mandar a foto no WhatsApp, tá? O que acontece aqui, ó? Eu tenho meus reagentes e os meus produtos. O que aconteceu aqui? Que tipo de reação foi essa, gente? O que vocês acham? Vocês acham que essa é uma reação de adição, é uma reação de decomposição, é uma reação de simples troca, é uma reação de dupla troca? O que vocês acham? Decomposição. Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Dupla troca. Quem mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Essa reação aqui, gente, é uma reação de simples troca. Porque o que aconteceu aqui, ó? Esse hidrogênio que está aqui no meio, ele foi para cá, certo? E o C e o oxigênio, de uma forma ou de outra, acabou continuando. Então, vai ser uma reação de simples troca. Acho que não chega a ser uma reação de dupla troca, porque eu conservo o oxigênio. Então, às vezes eu adiciono aqui, ó. É a mesma coisa se eu fizer o contrário. Se eu quebrar a ligação daqui e levar o carbono para cá, sobrou só o hidrogênio e o oxigênio, certo? Da água. E eu uni um só. Então, eu não tive duas uniões, nem tive uma decomposição, né? Que seria eles separar em outros, um produto, um reagente, transformar em dois produtos. Agora, vamos balancear essa equação. Aqui, ó, no reagente, vou ver se dá para... Ó, eu tenho carbono, eu tenho hidrogênio e eu tenho oxigênio. E no produto, eu tenho carbono, oxigênio e hidrogênio. Tudo que eu tenho que ter no começo, eu tenho que ter no final. Quantos carbonos eu tenho no reagente? Alguém me fala? Pode falar, gente, não precisa ficar com vergonha. Pode colocar aí no... Ninguém entendeu o que eu falei, se eu tô ficando preocupada. Tudo que está antes da seta é reagente. E tudo que está depois da seta é produto. Então, quantos carbonos eu tenho no meu reagente? Ó, vamos dividir assim, ó. Todo númerozinho pequenininho, ele sempre vai estar para a letrinha que está atrás. Então, o carbono aqui, ó, eu tenho 2. E quantos hidrogênios eu vou ter? Entendeu? Quantos hidrogênios, então, eu tenho? 6.
E quantos oxigênios eu vou ter? 3. 3. Por que eu tenho 3? Porque eu tenho esse oxigênio aqui, que está dessa molécula, e esse oxigênio aqui, que está sozinho. Certo? Entendeu, Camille? Bebendo água. Camille. E no produto, quantos carbonos eu tenho aqui no meu produto? Tudo que está depois da seta é o meu produto, gente. Quantos carbonos eu tenho? Não precisa ficar com medo de errar, não, gente. Pode falar. 1. E oxigênio? Quantos oxigênio eu tenho? 3. 3. E hidrogênio? Quantos hidrogênio que eu tenho? 2. 2. Agora, o que a gente tem que fazer? Eu preciso ter a mesma quantidade no reagente que eu tenho de produto. Então, o que a gente tem que pensar? Que número eu posso pôr? Aí, número grande. Agora, eu não vou colocar nenhum número pequeno assim, ó. Não pode, é errado. Eu vou colocar só número grande, assim, ou assim, ou assim, ou assim, certo? Para poder fazer o quê? Fazer igual na matemática, quando a gente faz a multiplicação no parênteses, multiplicar com todos os elementos que tiver na mesma molécula. Então, o que você tem que pensar? Vão sempre na ideia do elemento que está em maior quantidade. Aqui, ó, no meu reagente, eu tenho 6 hidrogênios. E aqui no meu produto eu tenho 2. Então, primeiro, eu preciso igualar ele, para depois eu mexer com o resto, certo? Aí, eu tenho que colocar um número que, se eu multiplicar por 2, vai dar 6. Que número que é esse? 6. Hã? Pode falar que eu não 6. escutei. 6? Ai, peraí que eu não escutei. 3. 3. Então, eu vou colocar o 3 aqui. Só que, se eu colocar o 3 aqui, lembra que eu faço igual na matemática. Eu multiplico pelo H2 e pelo oxigênio. Então, querendo ou não, aqui, ó, agora eu tenho 3 oxigênio mais esses 2 aqui. Então, eu tenho 5. Só que a gente vai pelo segundo número que tem, o segundo elemento que tem mais quantidade e está em maior quantidade nos reagentes. O segundo aqui, ó, é o carbono. A gente deixa o oxigênio para depois porque ele está sozinho. Nossa, falta 10 minutos. O oxigênio sozinho, ele é uma pessoa solteira, avulsa, não precisa de mais ninguém. Então, primeiro, vocês olham os companheiros. Então, aqui eu tenho 2 carbonos e aqui eu tenho só 1. O que eu vou fazer? Vou colocar o número 2 aqui, certo? Então, agora, eu tenho 2 carbonos. Quando eu coloco esse 2 grande, eu multiplico pelo O2 aqui. Então, eu tenho 4 oxigênios. Aqui eu tenho 6 hidrogênios. E aqui, ó, eu multiplico o 3 no oxigênio, 3 oxigênios. Se eu somar quantos oxigênios que eu tenho aqui, ó, eu vou ter 4 mais 3 são 7, certo? Só que aqui, ó, eu tenho 1 e tenho 2. Então, se eu tenho esse 1 sozinho aqui, ó, e eu já consegui igualar o C e o hidrogênio, aqui eu não vou mexer, então vai ser 1. Eu vou continuar com 1 aqui. Então, se eu ver quantos que falta para dar 7, eu preciso de 6 oxigênios. Que número que eu posso pôr aqui no O2, que se eu somar com 1, vai dar 7. Lembra que esse número vai multiplicar por esse 2 que está aqui pequenininho. Então, a soma desse O2 mais 1 aqui tem que dar 7. Aqui precisa dar 6.
Que número que eu posso colocar aqui que multiplicado por 2 dá 6? Aí está. 3. Então, eu vou tirar todos esses desenhos que eu fiz. E agora a gente vai ver se está tudo igual depois de balancear. Certo? Meu pai. Aqui, produto. Então, aqui ficou quantos carbonos eu tenho aqui no reagente? 3. Carbono? 2. Carbono eu tenho 2. Quantos hidrogênio eu tenho no reagente? Que é aqui, ó. 6. E quantos oxigênios que eu tenho? Que é os 2, 7. 7. E aqui, ó, quantos carbonos que eu vou ter aqui no produto? 2. Por que que é 2, Raíssa? Porque seria o 2 vezes 1, certo? Isso, tenho 2. Quantos oxigênio eu tenho aqui no produto? Aline, Oi. tira uma dúvida. Esse número, o número grande, ele vai multiplicar só a letra que está do lado? Ou ele vai multiplicar outro também? Vai multiplicar tudo. É como se você colocasse um parêntese aqui, ó, e fizesse igual na matemática. Eu multiplico a molécula inteira. Tanto o C quanto o O. Tanto o H quanto o O que está aqui. Certo? Tudo tá certo. Então, quantos oxigênio? 7. Isso, Lucinéia, tá entendendo? E hidrogênio? Quantos hidrogênio eu tenho? Quantos hidrogênio eu vou ter, então, gente? 6. 6. Então, tudo que eu tenho antes da seta tem que ser igual a tudo que eu tenho depois da seta. E não esqueçam, gente, sempre que eu colocar um número grande, eu multiplico ele igual eu faço na matemática com multiplicação entre parênteses. Eu multiplico em toda a molécula. Eu vou ter que multiplicar ela inteirinha, certo? Agora, eu quero que vocês escolham uma equação dessas para poder balancear. E me manda a foto no WhatsApp que eu vou ficar aqui esperando. Igual falta 4 minutos para a aula acabar. Isso, Lucinéia, tá certo. O hidrogênio. Dudu também acertou. Então, tentem fazer qualquer uma dessas, menos essa que eu marquei. Na Júlia. Pode ser qualquer uma, menos essa que eu marquei, e essa última também não faço. O que eu quero fazer com vocês, que eu vou fazer no meu quadro, para ver se vocês entendem melhor. Tá? As duas últimas não. Vocês podem escolher entre essas duas, essa que nós já fez. Você pode escolher, vou pôr de vermelha, entre essa e essa. Fiquem à vontade. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode me perguntando, vai me perguntando aqui, que eu vou ficar aqui esperando a vontade de vocês fazerem o exercício em 4 minutos. Não se esqueçam de multiplicar todo o elemento, toda a molécula.
Vocês estão fazendo ou estão só me enganando, gente? Eu tô tentando fazer. Então tá bom, imagina. Então vai lá, Raíssa, qualquer dúvida pode me perguntar. Só não entendi muito bem a parte de multiplicar. A parte de multiplicar, aqui, ó. Eu separei os reagentes e os produtos, Certo. a quantidade que cada elemento tem. Isso. Aí Agora, depois, você vai colocar, você vai começar assim, ó. O que que eu tenho em maior quantidade aqui, ó, que eu tenho que equilibrar para lá. Então, sempre eu, procure. Ó, pode falar. eu fiz essa de baixo. Aí deu, tipo assim, o reagente deu sempre 2 vezes a mais, deu o dobro dos produtos. Uhum. Então, eu tenho que colocar um 2 na frente, um 2 grande na frente do produto, certo? Ou não? Desse aqui. Isso. E Quando, de lá também, não é não? ó, não, aí o que que você tem que pensar, ó? Você vai colocar qual número que você escolheu para ser o primeiro que você vai igualar? O carbono, o hidrogênio ou o oxigênio? Eu coloquei o carbono. O carbono, né? Então aqui eu tenho 6. Uhum, E aqui eu preciso ter 6 no final. Você colocou uhum, esse 2 aqui, não colocou? uhum. Esse 2 eu vou multiplicar 2 vezes o C2, que eu tenho 2, que vai dar 4. 2 Certo, vezes o H6, que vai dar 12. E 2 vezes o O, que vai dar 2. Certo? certo. Só que eu tenho 6 só. Só que eu tenho 6 antes, né, no reagente. E aqui eu só tenho Uhum. 4. Aqui, ó, tem mais um carbono. Que número que eu posso usar nesse aqui para poder igualar e ficar com 6? O carbono? É esse carbono aqui que tá sozinho. Porque aqui eu só tenho 4, né? Mais um desses, Aham, eu tenho 5. Então eu preciso de mais certo. um carbono. Que número que eu posso colocar aqui para poder ficar com 6 igual tá lá? O 2? O 2. Porque aí o que que acontece, ó? Aí eu multiplico aqui, ó. 2 vezes o C, que dá 2, e 2 vezes o O, 2, Vai que dar. dá 4, certo? Aí você vai Uhum. somar aqui, ó. 4